Oi pessoal, meu nome é Fabiana e sejam bem-vindos ao canal Iluminando-se. Se você é novo por aqui, eu criei esse canal como um diário falando sobre livros, ensinamentos, coisas que eu estou aplicando na minha vida e que estão fazendo a diferença para mim. Então, espero que você goste desse vídeo. Eu tenho a princípio falado de livros, tá? O primeiro vídeo foi falando sobre o livro Milagre da Manhã. Se você se interessa por esse assunto, vai lá no vídeo para você ver, eu tenho certeza que você vai gostar. O segundo vídeo nós falamos sobre os segredos da mente milionária. É um livro voltado para a questão financeira, porém, como o que me interessa é a parte comportamental da mente do ser humano, eu li esse livro e foi muito especial para mim. É um vídeo que ele está bem grande, né? Mas vale a pena se você se interessa por esse tipo de assunto, vale a pena depois comprar o livro, ouvir o audiobook. São lições que, se você aplicar, você vai sentir resultados na sua vida, tá bom? E hoje, pessoal, eu vou falar sobre um terceiro livro que eu amo, que é o livro Você Pode Curar a Sua Vida, de Louise Hay. O livro Você Pode Curar Sua Vida, de Louise Hay, é um livro muito conhecido. Existem vários canais no YouTube falando sobre esse livro. Louise Hay foi uma mulher incrível. Ela faleceu em 2017 com 90 anos, se não me engano, lá na Califórnia. Ela tem uma história de vida incrível e como os livros que eu tenho comentado com vocês são todos, né, de autores que fazem aplicação daquilo que eles ensinam na sua própria vida, esse livro não é diferente. A Louise Hay, infelizmente, na infância, ela sofreu abusos sexuais, né, pelo seu padrasto na época. Depois teve um vizinho também que abusou dela, chegou até a ser preso. Ela viveu uma infância e adolescência com muita dificuldade. Depois ela foi para Nova York, onde ela começou a trabalhar, a conhecer outras pessoas e começou a estudar sobre o poder do subconsciente, sobre as questões de frases de afirmação, sobre uma cura interior, né? O famoso aí desenvolvimento pessoal. E uma coisa muito interessante, né, que foi uma guinada na vida dela, é que num determinado período ela descobriu um câncer e ela pensou o seguinte: eu vou me afastar por 6 meses, eu vou me isolar, vou me retirar e vou aplicar tudo aquilo que eu ensino na minha própria vida. E sim, em 6 meses ela foi curada desse câncer, sem cirurgia, sem nenhum tratamento. E então se desenrola aí toda a história dela. Ela deu muitas palestras, ela criou treinamentos e hoje, pelo que eu pesquisei, se você se interessar, pesquisa mais a fundo sobre isso, existem terapeutas, né, que trabalham com o método de Louise Hay. Eu não sei a fundo, mas eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o livro, tá bom? Eu me identifiquei bastante com o livro porque eu acredito sim no poder das palavras, eu acredito no poder do pensamento, eu acredito que nós temos que fazer afirmações positivas. E uma coisa que eu amei no livro é que a Louise Hay fala de uma prática matinal dela e eu achei lindo porque é muito parecido com aquilo que a gente conversou no Milagre da Manhã. Ela era uma mulher muito sábia, muito positiva, cheia de experiência de vida. Eu acredito que as pessoas que puderam ter contato com ela foram todas transformadas de alguma forma. É um livro cheio de amor, é um livro que vai te ensinar a importância de se amar, de falar coisas boas para você, de se livrar de crenças e palavras que falaram para você na sua infância. É um livro que te estimula a se alimentar melhor, a cuidar do seu corpo, a pensar naquilo que você come, naquilo que você bebe, nas notícias que você ouve. Então ele vem bem nessa vibe de tudo que a gente já tá conversando aqui no canal, e eu acredito que esse livro chegou na minha vida num momento que tinha tudo a ver com aquilo que eu tava vivendo, tá bom? Esse livro, a Louise Hay defende uma ideia que nós somos 100% responsáveis por nossas experiências. Isso é bem polêmico, principalmente porque tem pessoas que viveram experiências ruins causadas por terceiros e aí a pessoa
para naquele sentido de como que eu vou ser responsável, né? Ser responsável, gente, não é ser culpado, tá bom? Mas é você pegar a responsabilidade daquela situação e falar o que eu vou fazer com isso. É nesse sentido. E é algo que eu aprendi também fazendo terapia alguns anos atrás. E eu tinha essa coisa de me vitimizar e de culpar os outros das coisas que não davam certo na minha vida ou coisas ruins que eu estava vivendo. Sempre tinha um culpado. Pessoas externas, situações externas, pessoas da família, pessoas do círculo religioso, pessoas que eram meus colegas, pessoas no trabalho, pessoas no prédio onde eu moro. E esse livro, ela já começa falando disso. Nós somos 100% responsáveis, ou seja, eu estou vivendo essa situação, ela me agrada? Ótimo. Ela não me agrada? O que eu posso fazer? Eu tomo a responsabilidade e crio circunstâncias para sair daquela situação. Seja através de terapia, seja através de questões religiosas, seja lendo livro, buscando autoconhecimento, enfim. Nós somos responsáveis. Pega essa experiência e dá um rumo para ela, de preferência um rumo que seja melhor para você, para que você depois de um tempo possa falar: eu aprendi com essa situação, eu transformei essa situação em algo bom, essa situação serve de exemplo para outras pessoas, a partir dessa situação eu comecei a ver a vida de outra forma. É nesse sentido, e ela é um grande exemplo, né, por ela ter vivido abusos sexuais na infância e tantos anos depois virar aí uma pessoa falando de perdão, falando de cura, falando de liberação de traumas. Então, com certeza ela tem muita autoridade, né, para escrever o que escreveu e fez tanto sucesso, eu acredito que por isso. Outra coisa que ela diz no livro, que tem muito a ver com tudo que nós estamos conversando aqui, é que cada pensamento que nós temos hoje está criando o nosso futuro. Eu nunca tinha pensado tanto nisso como eu tenho pensado desses 3 anos pra cá, né? Nós temos muitos pensamentos, muitos, e nós não prestamos atenção. Nós absorvemos coisas ruins, notícias ruins, fofocas, olhamos coisas, criticamos e tudo isso vai gerando pensamento. Esses pensamentos geralmente são repetitivos. Geralmente o que eu mais pensei ontem eu vou reproduzir hoje. São milhões, zilhões, sei lá como fala, de pensamentos. E tudo isso vai projetando o seu futuro. É muito louco pensar nisso, mas é verdade. E no livro ela ensina como você cuidar dos seus pensamentos. Quando você vê aquele pensamento vindo, você rebater, você trocar o pensamento, você pensar algumas coisas de propósito, né? Para você se auto-ministrar. É muito interessante, é algo que eu tenho aplicado. Nós falamos já sobre técnicas de visualização. E nos próximos livros que eu vou compartilhar aqui, nós vamos falar bastante do poder do pensamento, tá bom? Outro ponto é que o ponto de poder, ele está sempre no momento presente. Então, o que ela prega, né? A filosofia é que tudo que eu preciso fazer está aqui, no agora. Existe um livro também muito bom, que é O Poder do Agora, que nós vamos falar mais pra frente, talvez, né? Porque eu ainda não me sinto 100% preparada para falar desse livro. Mas, se você assistiu o filme Soul, da Disney também, que nesse período que eu tô fazendo o vídeo, o filme tá um pouco em alto, algumas pessoas estão vendo, estão comentando, ensina exatamente isso, você valorizar o agora, o hoje, o que você tem hoje, o que você está vivendo agora, é isso. Ela explica o seguinte, que nós não podemos viver do passado, né? Está sempre lá no passado. Ah, porque lá atrás. Ah, porque quando eu era criança. Ah, porque quando eu estava no primeiro ano da escola. Ah, porque quando eu estava na faculdade. Ah, porque no primeiro ano de casamento. Ah, porque quando eu ganhei o meu filho. É o passado. E nem no futuro, né, gente? Porque o excesso de futuro também, uma coisa é você fazer planos, outra coisa é você pensar assim: quando eu tiver, quando eu morar, quando eu for, quando eu conseguir, isso é excesso de futuro. Tudo que você precisa resolver está no agora. A sua vida está no agora. O poder de decisões e de mudanças está no agora. O que você está vivendo agora e o que você pode fazer agora. É isso que o livro ensina.
Um outro ponto, que todos se culpam e se criticam em excesso. E sabe uma coisa muito interessante que ela fala no livro, que eu acho, pra mim fez todo sentido, que geralmente você adulto vai se elogiar como você era elogiado na infância. E você vai se criticar como você era criticado na sua infância. Olha que interessante. É como se nós reproduzíssemos sem perceber padrões que aconteciam conosco lá no passado. Então, se você vem de um lar, independente se era com pai ou mãe, por quem quer que você tenha sido criado, onde você estudou, as pessoas com quem você conviveu, se você era muito elogiado, se você era estimulado, se você era incentivado, se você era abençoado de alguma forma, você tende a crescer com esses sentimentos e você se vê assim. Se você era criticado, espizinhado, só falavam coisas ruins, você tende a fazer isso com você também, de uma forma inconsciente. Eu observei várias coisas na minha vida, coisas boas e coisas ruins, né? E fez todo sentido pra mim. Então ela explica sobre essa questão de nós nos culparmos em excesso, nos criticarmos, aquelas palavras, eu não sei fazer nada, eu não vou conseguir nada, eu sou assim mesmo, comigo é sempre assim. Não, tá? Então o livro também ensina a virar essas chaves e você a olhar as coisas de outra maneira, e que muitas crenças eram dos seus pais, eram dos seus avós, eram dos seus professores, não precisam ser suas hoje, tá? Poder do agora, quem eu sou hoje, no que eu quero me transformar, o que eu posso fazer hoje, o que passou, passou, tá bom? Outra coisa que ela fala no livro, pensamentos negativos, eles recebem mais força do que pensamentos positivos. Gente, isso é muito verdadeiro, porque nós vemos, se você trabalha com clientes, né, com pessoas, você vê que, e nós também como clientes, todo mundo é cliente, né? Você tem um atendimento ruim, alguma coisa que te fez mal, você tende a multiplicar isso muito mais do que um atendimento que foi bem feito, né? Então, você gosta daquilo, você elogia para uma pessoa, para outra, se o assunto surgir. Agora, quando é uma coisa que te fez mal, ninguém precisa perguntar, você quer falar. E hoje a gente vê que é comum até os estabelecimentos, né, pedirem, olha, faz um elogio lá pra mim no Google, coloca a sua experiência positiva, porque a negativa ninguém precisa pedir, ela vai vir, né? O pessoal já liga ali o celular, começa a gravar, tô em tal lugar, tá acontecendo isso, fizeram aquilo e tal, e esse assunto sempre ressurge como se a pessoa não saísse daquela situação. Por quê? Porque é como se já houvesse uma tendência em nós de reforçar o negativo. E isso é uma chave que tem que ser virada, tá? É você pensar no positivo. Nós falamos no vídeo lá do Milagre da Manhã um pouquinho sobre a técnica do caderno da gratidão, que se você é alguém que percebe, poxa, eu sou essa pessoa, eu tendo a olhar o negativo, por mais que eu não queira, quando eu vejo, eu tenho esse lado racional, eu sou super crítico, então eu tô sempre falando muito mais do negativo do que do positivo, né? Aquela história de ver o copo pela metade vazio, ao invés de ver que metade já foi cheio e por aí vai. Então é uma chave que você pode virar e você pode criar técnicas para você pouco a pouco começar a falar mais do positivo do que do negativo. Não quer dizer que você vai ser uma pessoa alienada, e o mundo está maravilhoso, está tudo perfeito, não existem problemas, não existe racismo, não existe pobreza, não é isso. Mas é que você é uma pessoa que entende que ficar no positivo é mais importante do que no negativo. Então você vai se autocondicionar para isso. Essa é a ideia do livro, tá bom? Outra coisa que ela fala: libertação de ressentimentos podem trazer curas físicas. No caso que ela mesma viveu, né, gente, contraindo câncer, e foi no momento que ela começou a aplicar as técnicas e foi curada. Eu sei que isso também é um assunto polêmico, porque nós sabemos que muitas doenças envolvem sim a alimentação, tem pessoas que acreditam na questão da genética da família, existem pessoas falando sobre doenças e sobre suas curas, e
segundo as crenças de cada um e as experiências que cada um viveu. Eu leio sobre muitas, ouço muitas pessoas, tenho a minha opinião própria sobre isso, mas a ideia não é falar sobre isso agora, mas é falar que no livro ela defende isso, tá bom? Que se você tem ressentimentos, você pode gerar doenças, e se você curar os ressentimentos, você se livra de muitas doenças, tá bom? Para quem acredita em doenças psicossomáticas, para quem gosta de ler sobre isso, ela também vai falar sobre isso no livro. Lembrando que ela tem autoridade, porque é tudo coisas que foi aplicado na vida dela, e ela conta também experiências de pessoas que ela ajudou através de terapia, de treinamento, de consultas, que tiveram resultado positivo, por isso que eu acho válido. Outra coisa, ela fala que quando nós nos amamos, nós amamos os outros e a nossa vida fica muito melhor. E isso também é muito verdadeiro, é outra coisa que nós aprendemos em terapia, né? Pensa, você que tá vendo esse vídeo agora, você se ama de verdade? Você sente, eu me amo? Eu me aceito como eu sou? E não é aquela coisa de eu vejo coisas ruins em mim e eu me aceito porque eu sou assim mesmo, eu não vou mudar, não é isso. Mas é você se aceitar, né? Os seus defeitos e as suas qualidades fazem parte de tudo que foi sendo construído até aqui. E agora, certo? Você está começando uma nova construção, você está evoluindo, então você aceita os seus defeitos, você aceita as suas qualidades, você traça planos para aquilo que você precisa melhorar e segue. Você se ama. Eu sou essa pessoa, eu sou assim, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito, por isso eu vou melhorar e vou trabalhar nos pontos que são necessários, mas se amar, jamais ficar se criticando, falando coisas ruins, coisas pesadas, palavras negativas. Quando pessoas falam coisas de nós, necessariamente não são verdades, né? Muitas vezes o que eu falo de alguém é a minha opinião, é a minha visão, não é a verdade absoluta sobre aquela pessoa. Então ela não precisa pegar o que eu falo e tomar para ela como verdade, vestir como uma roupa que ela não vai tirar nunca mais, né? Então, muitas críticas que talvez tenham feito, muitas sentenças que possam ter lançado sobre você, sobre o seu futuro, não necessariamente são verdades absolutas e que você precisa reproduzir isso, né? Eu sou isso mesmo, eu sou assim mesmo, isso é verdade. Ah, bem que a minha mãe dizia, enfim, não é isso. Ela fala que nós temos que nos amar. Quando nós nos amamos, nós somos capazes de amar outras pessoas e aceitar as outras pessoas. Nós nos aceitamos e esse é um caminho para a cura e para o autodesenvolvimento. Outra coisa muito importante, para finalizar aqui, né? As ideias principais do livro, mas quando você vai ler, você pode fazer ali um passo a passo. Ela fala que todas as doenças, essa é a visão dela, ok? Que todas as doenças são psicossomáticas e elas começam com pensamentos que viram sentimentos e se tornam realidade, tá bom? Vale a pena ler o livro, vale a pena ouvir as histórias que estão registradas ali, os depoimentos, vale a pena fazer os exercícios. Ela faz um exercício lindo que eu amo, que é falar com você no espelho, olhando nos seus olhos. É muito interessante, ela conta como os clientes dela iam reagindo, tá bom? Ela fala sobre como você realizar seus sonhos, como você alcançar suas metas, como você mudar padrões de pensamento, como você trazer cura física, cura emocional, como você se levantar se você tá prostrado e como você ser agradecido. É lindo pra mim a parte que ela fala como é a prática dela matinal quando ela acorda, porque parece que eu voltei lá no Milagre da Manhã e fez todo sentido o que ela falou ali pra mim. É muito lindo como ela fala do amor dela pelos clientes, pelos pacientes que ela teve. É muito lindo como ela vê a vida, como ela é agradecida por cada detalhe. E se você conseguir incorporar qualquer uma dessas sementinhas dela na sua vida, eu tenho certeza que vai trazer resultado. Se você amar o livro num ponto que você queira se aprofundar, como eu falei no início do vídeo, existem terapeutas que trabalham com o método Louise Hay. Não sei exatamente o que é o método, mas
pensando ali pela ideia do livro, e ela tem outros livros também, né? Mas eu só conheço esse. Eu tenho certeza que deve ser um tratamento maravilhoso. Gente, eu espero que esse vídeo tenha agregado, tá bom? De alguma forma pra vocês. É um livro que agregou muito na minha vida. De tempos em tempos, quando eu tô lavando uma louça, fazendo aí alguma coisa, eu coloco um fone e vou ouvindo partes do livro, porque geralmente me renova, né? Me faz pensar, me faz relembrar. Eu aplico práticas e técnicas desse livro na minha vida, eu compartilho com pessoas que se interessam, que me perguntam, indico, porque eu realmente acredito que vale a pena, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você está se identificando comigo, se inscreva no canal, dá o joinha, tudo aquilo que vocês já sabem que ajuda a divulgar o meu trabalho. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!